Nação rubro-negra, Deco na área. Estamos aqui para falarmos sobre a situação de Abel Braga. Falaremos também sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. E também teremos como assunto a escalação, a provável escalação do Flamengo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. Então venham com a gente, né, para esse vídeo rapidinho aqui no Deco SRN. E também gostaria de avisar vocês que logo que chegarmos a 100 mil inscritos, estaremos sorteando 2 mantos sagrados, né? Um vermelho e preto e um branco, são os novos, tá, nação? E para você poder concorrer, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? É o link do nosso Instagram, tá? Com as regrinhas todas. Então, entre lá, compartilhe com os amigos, que é importantíssimo a gente chegar logo aos 100 mil inscritos para podermos sortearmos esses 2 mantos maravilhosos. Vamos falar então sobre a situação de Abel Braga no Flamengo, situação que a cada dia que passa está mais crítica devido à falta de padrão de jogo do time do Flamengo, né? Pelo que eu soube, nas internas, já pessoas responsáveis pelo futebol do Flamengo, né, estão insatisfeitos, né, com o que vem vendo desse time do Flamengo, um time caríssimo, um time que foi muito bem reforçado, né? Temos carências, sim, todos sabemos, em relação a laterais, a zagueiros, né? A segundo volante, ao meu ver, né? Mas o Flamengo não poderia estar jogando a bolinha que vem jogando e só ganhando, né, por jogadas individuais, né? Pelo individualismo dos seus jogadores, como o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro, como o Arrascaeta, como o Gabigol. E, pelo que eu soube, já há jogadores insatisfeitos no elenco do Flamengo devido a essa insistência do Abel Braga em colocá-los em posições equivocadas, né? Muita troca, não dá padrão de jogo ao time, os jogadores ficam inseguros, você não vê compactação entre as linhas de ataque meio defesa, né? O Flamengo é fácil de ser batido no seu meio de campo, fica um buraco ali, apenas o Cuejá marcando, o Arão só cerca, né? René caindo de produção, o Abel sem feeling na hora das substituições, né? No caso de ontem, no jogo do Internacional, o René poderia simplesmente ter sido sacado. Não entendo o porquê da falta de oportunidade ao Trauco, né, no time titular, né? Só joga na rabeira, né, com o time reserva. Entre outras coisas também, como é que eu posso falar? As entrevistas, né, do Abel Braga também equivocadas. Ontem mesmo foi um absurdo aquela entrevista falando sobre o Beira-Rio ser melhor do que o Maracanã. Isso incomodou muito a diretoria do Flamengo, né, falando que perder para o Internacional, perder no Sul é uma coisa normal, sendo que ele hoje é treinador do maior time do Brasil, né, o maior time, para mim, do mundo, sempre será, tá? Sem barrismo, sem clubismo, enfim, cara, a gente sempre tem que valorizar o que é nosso, né? Então, quem não gostaria de estar no Flamengo e ganhando campeonatos relevantes, né? E pelo jeito o Abel Braga não tem esse pensamento, né? Parece que ele está só batendo ponto ali, ganhando o salário dele e pronto, acabou. Então a paciência da torcida já acabou há muito tempo e já estão falando aí que pode haver uma possibilidade até mesmo de demissão do Abel Braga antes do jogo do Peñarol. Com isso, falam que poderiam até colocar nesse jogo o Marcelo Salles, né? Eles chamam de Marcelo Fera, né? Que é um ex-auxiliar do João Santana. Enfim, eu particularmente não entendi a contratação dele, tá? Para mim não havia necessidade, até mesmo porque não vinha fazendo ótimos trabalhos há pouco tempo atrás, tá? Tava com o Joel lá em times pequenos, tá? Não entendo isso. E, ao meu ver, o Flamengo tem N opções no mercado. Vamos falar, Deco, você botaria quem no lugar do Abel Braga? Tem N opções, tem o Kudê, tem o técnico do Defensa e Justiça, né, que fez um ótimo campeonato, né? O Kudê, para quem não sabe, é o treinador campeão pelo Racing da Argentina. Tem o Roland, lá do Independiente, tem o Osório, o Rueda, não sei como é que tá a situação dele. Enfim, cara, tem treinadores sul-americanos ótimos. Aí vem falar para mim,
Pô, Deco, mas tem adaptação. Meu irmão, o cara quando é bom, ele chega aqui e vai mostrar serviço. A grande questão é o seguinte, jogadores brasileiros, né? Para quem não lembra, quando o Rueda chegou no Flamengo, uma entrevista do Ilharão falando que nunca tinha treinado tanto a parte física como treinava com o preparador do Rueda, né? Que eu acho um absurdo isso, né? Eu acho o jogador brasileiro muito mimado, por isso que chega na Europa e não dá liga, exatamente por isso, né? Falta um pouco de profissionalismo ao jogador brasileiro e o Flamengo tem que mudar essa mentalidade, tá? Se há jogadores que não aceitam esse tipo de trabalho, tem que ser na mesma hora colocado de lado. Vende o cara. O Flamengo tem que agora mudar aquela postura que a gente reclamava muito do ano passado e que a gente está vendo nesse ano, aquela postura banana, de jogador fazer o que quiser, tá? Então chega, tá na hora do pessoal que está lá detectar os problemas. O problema é Abel, que todo mundo já viu, que não consegue dar padrão de jogo ao Flamengo, que já chamou o Flamengo várias vezes de Fluminense. Você vê que ele não está na mesma vibe, né, da instituição Flamengo. Então libera logo o cara, vamos atrás de outro, tem vários sul-americanos. Ah, se o cara não gosta de trabalhar com sul-americano, que o coloque de lado. O venda, faça uma negociação. O que tem que parar é o Flamengo de ser a casa da mãe Joana, tá? O Flamengo tem que ser profissional, ok? Tá? É isso que a gente cobra do Flamengo. Profissionalismo, tá? Eles sabem quais são os problemas do Flamengo. Já devem ter detectado. Tá? Não acredito que seja só o Abel. Acredito que tenha mais coisa além disso. Ok? Então, tem que ser colocado tudo em prática em prol do Flamengo. A gente quer ver aqui o Flamengo campeão de tudo. De tudo. Jogador que não aceita reserva, que não aceita posicionamento tático. Ninguém, na hora que assina contrato com titularidade garantida. Tá? Todos têm que pensar, em primeiro lugar, na instituição Flamengo. Tá bom, nação? Então, nação, saiu o adversário do Flamengo das oitavas de final da Copa do Brasil. E ele é o Corinthians, né? O Corinthians, time que nos eliminou o ano passado, né? O Flamengo havia empatado no Maracanã 0-0, depois perdeu lá em São Paulo em 2-1, né? E o Corinthians será o nosso adversário. Primeiro jogo em São Paulo e o segundo jogo no Rio de Janeiro, né? Todos sabemos que a característica do time do Corinthians é um time muito defensivo, joga apenas por uma bola. Então o Flamengo precisa, né, criar um padrão de jogo o mais rápido possível, até mesmo porque caso tome um gol, né, do time do Corinthians, fica complicado de passar por aquela linha ali, né, da defesa deles, né? O Carille é um treinador extremamente, ao meu ver, tá, defensivo, tá? É um treinador que é um treinador de 1-0, mas faz parte do jogo, né? O que importa é que ganhe o jogo, independente de quanto seja, tá? Então o Flamengo tem que estar ligado nisso, né? O Flamengo é um time hoje muito inseguro, né? Defensivamente, tem esse problema. É um time que vive de jogadas individuais, conforme a gente falou agora há pouco. Então, saber, né, segurar o jogo lá em São Paulo, tá? Trazer um bom resultado de lá, ao menos um empate, né? Até mesmo porque se o Abel Braga continuar, não acredito que seja ele até lá, mas se ele continuar, time sem padrão de jogo, com jogadores em posições equivocadas, né? Faça um bom resultado lá e que a gente venha decidir aqui no Maracanã, jogo já confirmado pela diretoria do Flamengo, né? Apesar da Copa América, que deveria fechar o estádio com mês de antecedência, o Flamengo já confirmou esse jogo contra o Corinthians no Maracanã, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Falaremos agora sobre jogo do Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo hoje, se eu não estou enganado, é o líder do campeonato, junto com o Atlético Mineiro. E o Flamengo irá jogar, pelas últimas notícias que recebemos, com o time reserva, né, cara? Terceira rodada, os caras já poupando o time não jogando nada com os titulares, já poupando para um jogo importante contra o São Paulo.
um jogo de 6 pontos, né? São Paulo com 6, o Flamengo com 3. Perdemos, ficaremos 6 pontos atrás. E aí, nação? O Flamengo é desclassificado contra o Peñarol, como é que fica? Correr atrás de novo no Brasileiro? Eu sou totalmente contrário ao Flamengo poupar os jogadores para esse jogo do Peñarol. Tá? O Flamengo, depois do jogo do Peñarol, terá uma parada na Libertadores, nos classificando assim mesmo, né? E aí sim, outros jogos do Brasileiro, jogos menos complicados em casa, ele poderia mesclar o time, não jogar com o time totalmente reserva, né? E pelo que a gente soube, a provável escalação será César, o Rodinei, Rodolfo, o Tuller e o Trauco, o meio de campo com o Pires da Mota, com o Ronaldo, né? A linha de frente com Lucas Silva, Diego e Vitinho, e na frente Uribe. Esse é o time do Flamengo. É muito provável, né, no caso. Deverá ser o time do Flamengo, que jogará contra o São Paulo no domingo, no Morumbi, um time que vem crescendo nas mãos do Cuca, né? Uma outra informação aqui, que logo depois que o Flamengo jogar contra o São Paulo, irá direto para o Uruguai, tá? Não voltará para o Rio de Janeiro para depois ir para Montevidéu. Tá bom, nação? Então é isso. Pedir a vocês aqui que se inscrevam no canal Deco SRN, tá? Deixem o like, que é importantíssimo. Outra coisa, lembrar vocês do nosso sorteio que está aqui embaixo na descrição, tá? O link aqui do Instagram, tá? Conto com vocês para que a gente chegue o mais rápido possível aos 100 mil inscritos e que possamos logo fazer esse sorteio dos 2 mantos sagrados, né? Um vermelho e preto e um branco, tá bom? Então fiquem com Deus, saudações rubro-negras.